Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadas, e neste vídeo eu trago para você situação de Rodrigo Garro e também de Hugo Souza atualizada para vocês. Vamos falar também sobre o treinador Ramon Dias e também Augusto Melo, que foi intimado, tá fiel? Vamos falar também sobre esse departamento médico do Corinthians e por que o Coronado não joga. Eu fui apurar e vou trazer para vocês agora. Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e bora falar de Corinthians. Fiel, já quero iniciar aqui com a polêmica Igor Coronado e Ramon Dias, tá? Porque eu fui apurar essa informação para vocês, por que o Coronado não joga, ou melhor, por que ele sempre entra nos minutos finais, sendo que é um jogador que ganha 2 milhões de reais, é um jogador que foi fundamental no jogo contra o Fortaleza na Sul-Americana do ano passado e fez alguns jogos interessantes, fez gol em clássico contra o São Paulo, é um jogador bastante técnico, isso a gente sabe, tá? Fui procurar informações dessa possível treta entre Coronado e Ramon Dias, porque só pode ser aí, vamos dizer assim, uma treta do treinador com o jogador, porque não tem condições o jogador não entrar aí faltando um tempo inteiro para acabar, ou até como titular aí um jogo inteiro jogar, porque se ele não tiver oportunidade, não tem como ele demonstrar o porquê veio jogar bola no Corinthians, tá fiel? E as informações que eu apurei de treino do Igor Coronado são que ele tá treinando normalmente, tá? Não são assim, não é um treino que o jogador está se destacando ao máximo, que merece titularidade ou merece oportunidade. Está treinando como um jogador normal, tá fiel? Mas já esse treino dele como um jogador, vamos dizer assim, não é um perna de pau, mas é um jogador que faz ali o arroz com feijão, já merece a oportunidade de ganhar pelo menos um tempo inteiro ali com a camisa do Corinthians, tá? Então realmente o Fabinho Soldado, o Augusto Melo, tem que chegar na comissão técnica do Corinthians e falar o que está acontecendo. Ou o próprio Igor Coronado chegar no Ramon Dias e falar: professor, vem cá, por que você não me dá oportunidade para jogar? Ou em que eu posso melhorar? O que está acontecendo? Por que eu não estou entrando no jogo? Porque uma coisa é certa, fiel. Se não vai para jogo, se a diretoria do Corinthians banca essa comissão técnica, como já bancou lá atrás e continua bancando agora, tem que chegar então e dispensar o Igor Coronado. Porque estamos falando de 2 milhões mensais. É muita grana. Dá pra gente trazer um zagueiro, dá pra trazer um lateral. É muito dinheiro que pode aliviar aí da folha salarial do Corinthians, tá? Então a informação é, fiel, está treinando normalmente, não faz aqueles treinos espetaculares, mas faz o arroz com feijão bem feito e merece a oportunidade, tá? Mas enquanto o próprio Igor Coronado ou a comissão do Corinthians não chegar e ter uma conversa com a comissão técnica do Corinthians, vamos continuar assim. Igor Coronado sempre entrando nos finais dos jogos, porque não existe, fiel, uma panela, vamos dizer assim, uma panela de jogadores contra o Ramon Dias. Ó, essa panela gosta do Ramon, essa panela não gosta do Ramon Dias. Isso aí é só para tumultuar o ambiente. O vestiário do Corinthians é um vestiário bom, é um vestiário, vamos dizer assim, os jogadores estão unidos, fomos campeão paulista, não existe essa história do Corinthians aí ter jogadores separados, esse tipo de panelinha. O que existe é uma treta pessoal entre Igor Coronado aí e Ramon Dias, certo, fiel? Comentem porque eu quero saber a sua opinião, o que vocês acham, o que vocês fariam, vocês chamariam o Ramon Dias para conversar, vocês dispensariam o Igor Coronado? Comentem porque eu quero muito saber a sua opinião, ok? Já quero seguir aqui também com informações importantíssimas sobre Rodrigo Garro e Hugo Souza, tá fiel? Mas por que, corintianeiro? Cara, o Corinthians, as informações são péssimas, porque o Corinthians vai ficar praticamente um mês sem Hugo Souza e praticamente um mês sem Rodrigo Garro. Estamos falando aqui de 2 jogadores que são essenciais para o Corinthians. Estamos falando aqui de praticamente 50% da força do time, só esses 2 jogadores para vocês terem uma ideia, tá? O Rodrigo Garro está tratando aí um tratamento especial na Espanha, como vocês já sabem, e o Hugo Souza continua aqui no Brasil. Porém, fiel, tem uma coisa que me deixa bastante com o pé atrás, eu não vou mentir para vocês, é o departamento médico do Corinthians. Esse departamento médico do Corinthians eu canso de criticar aqui no canal. É um departamento médico que deixa os jogadores aposentar lá, foi assim com aquele Matheus Araújo, que teve um problema na mão. Não vamos nem citar o Diego Palacios aqui, porque é um caso totalmente absurdo, um erro médico totalmente horrível da parte do Corinthians. Fora os jogadores, Igor Coronado, que já foi para lá, ficou um tempão para voltar. O próprio Rodrigo Garro. Então é um departamento médico, na minha opinião, já que não tem amizade, igual o Augusto Melo fala, tinha que trocar.
Porque quando era o Bruno Maziotti, o chefe de departamento de medicina do Corinthians, o Renato Augusto com o joelho podre, vocês lembram? Direto estava em campo jogando pelo Corinthians. E olha que o Renato Augusto tinha o joelho realmente estourado. Diferentemente aí dos jogadores do Corinthians que vão para lá e demoram. Fel, para um time ser bem, conquistar títulos, todos os departamentos têm que ser altamente profissionais. Departamento médico, departamento jurídico, departamento diretor executivo, presidente, vice-presidente, todos têm que andar bem para a engrenagem funcionar. Tem que fazermos boas contratações, o Cifute, Centro de Inteligência de Futebol, tem que funcionar bem também para a gente aí ver as melhores opções de mercado. Tudo é uma engrenagem para rodar bem. E o departamento médico é um dos mais importantes. É aí a função de recuperar os jogadores o mais rápido possível, principalmente jogadores aí que são de extrema importância, igual o Hugo Souza, tá, Fiel? Quero que vocês comentem porque eu quero saber a sua opinião e o tanto que o Corinthians será prejudicado aí praticamente um mês sem Hugo Souza e praticamente um mês sem Rodrigo Garro, certo, Fiel? Comentem porque eu quero saber a sua opinião referente a esses dois jogadores. Aí entra naquela questão que a gente sempre falou aqui. Aliás, eu sempre deixei muito claro neste canal. O Corinthians não tem um time competente no banco de reservas. Aí agora que a gente sofre. E isso a gente está falando do Hugo Souza, porque está entrando o Matheus Donelli, não passa confiança nenhuma. O Rodrigo Garro, o Memphis não consegue fazer a sua função. O Coronado não consegue fazer a sua função. Isso são os dois que machucou. E amanhã ou depois se machucar o Mateuzinho, e se machucar o Fabrício Angileri, vai entrar o Léo Maná? Vai entrar o Matheus Bidu? O Corinthians não tem um time reserva qualificado. Aliás, o time reserva do Corinthians tem peças que não conseguem aí suprir a necessidade dos titulares. Aí vão falar, troca 6 por meia dúzia? Não, tá trocando aí 10 por 2, por 3, porque são jogadores de nível fraco. E o Corinthians vai lá e me renova o contrato com o Léo Maná até 2029, se eu não me engano, cara. Pelo amor de Deus. Então, é umas coisas que não dá pra gente entender. Por isso a necessidade de extrema importância para o Corinthians trazer reforços agora no meio do ano, tá, Fiel? No meio do ano é a chave do Corinthians, vamos dizer assim, é o nosso elo mais forte, tem que ir no mercado. É inadmissível o Corinthians chegar lá e não trazer nenhum jogador. Tanto é que eu já trouxe informações para vocês que o Corinthians vai trazer aí de 2 a 3 atletas. Mas futebol é business, Fiel. Se chega lá e o Augusto Melo não traz ninguém, ou acontece um possível impeachment, aí não traz ninguém, muda o planejamento, aí o Corinthians vai ficar a ver navios realmente, porque brasileiro é um campeonato extenso, tem a Sul-Americana, tem a Copa do Brasil e a gente precisa de um elenco extenso, com qualidade no banco e com qualidade no time titular, para a gente conseguir aí conquistar títulos e fazer um time mais forte, principalmente no setor defensivo. Certo, Fel? Comentem porque eu quero saber a sua opinião. Referente ao Augusto Melo, ele foi intimado a depor, tá, Fel? O Augusto Melo e mais 2 diretores no caso da Vaidbet pela comissão. Isso não quer dizer que o Augusto Melo ele é culpado. Ele está só indo lá depor, dar o seu esclarecimento sobre a situação da Vaidbet. O quanto mais rápido andar isso, melhor é. Porque se nas investigações policiais o Augusto Melo for provado que é inocente, não tem motivo para acontecer o impeachment. Vocês estão entendendo, Fiel? Então, se a investigação da polícia prova que o Augusto Melo é inocente, não tem por que o Augusto Melo ser impeachmentado. E a oposição corre contra o tempo antes dessas, vamos dizer assim, dessas investigações acabarem para tentar tirar o Augusto Melo de qualquer jeito, porém ainda não há uma data definida. Certo, Fiel? Ó, o que tem de mais atualizado do Corinthians é isso, tá? Que eu quero trazer para vocês. No vídeo da tarde tem muitas atualizações também e também o mercado da bola que eu quero trazer para vocês aí de 2 jogadores que o Corinthians está estudando no mercado. Combinado, Fiel? Meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!